Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía suavemente sobre a cidade, envolvendo as ruas em um véu de mistério. Os postes de luz lançavam halos alaranjados sobre a calçada úmida, e um vento leve carregava folhas mortas em redemoinhos silenciosos. Mark caminhava calmamente, com as mãos nos bolsos do casaco escuro. Seus pensamentos estavam em outro lugar, absorto pelo estresse do dia no escritório e pelos arquivos que ainda precisava revisar. Ao atravessar a avenida deserta, duas figuras emergiram das sombras. Os homens, altos e corpulentos, tinham olhares hostis e um ar desafiador. Um deles subitamente deu um passo à frente e, sem aviso, esbofeteou Mark. A força do golpe o fez recuar. A surpresa e a dor o paralisaram momentaneamente, mas algo dentro dele mudou instantaneamente. Os agressores encararam um homem que não conheciam, um homem cuja calma aparente desmentia anos de treinamento intenso. Mark respirou fundo, cada músculo do corpo tenso como uma mola prestes a se soltar. Seus olhos se fixaram nos dois homens, analisando cada movimento, cada sinal de intenção. Eles haviam cometido o erro de subestimar seu domínio das artes marciais. Num piscar de olhos, ele se moveu com velocidade e precisão surpreendentes. Um único passo, um gesto controlado, e o primeiro atacante perdeu o equilíbrio, incapaz de continuar seus gestos agressivos. O segundo tentou agarrar Mark, mas foi interceptado por uma técnica de bloqueio sutil, porém eficaz, jogando-o contra a parede. Mark ficou parado, respirando calmamente, observando os dois homens recuarem atordoados e assustados. A tensão na rua era palpável. Cada som parecia amplificar o silêncio pesado que se seguiu à altercação. Ele poderia ter continuado, incapacitados completamente, mas esse não era seu estilo. Ele não buscava violência gratuita. Vocês deveriam pensar antes de atacar alguém, disse ele, com a voz baixa, mas firme, imbuída de calma e autoridade. Os dois homens trocaram um olhar, finalmente percebendo que haviam cometido um erro que jamais repetiriam. Com grunhidos de frustração, eles se afastaram rapidamente, desaparecendo na escuridão. Mark ficou sozinho por um momento no meio da rua silenciosa. Seu coração ainda batia, mas sua respiração estava estável. O que acabará de acontecer poderia ter sido perigoso, mas ele sabia que cada gesto, cada movimento, havia sido perfeitamente controlado. Na solidão daquela avenida noturna, ele sentiu uma mistura de satisfação e adrenalina. A noite havia revelado uma parte de si que nenhum inimigo jamais deveria ignorar. Ele continuou seu caminho como se nada tivesse acontecido, mas no fundo sabia que aquela noite era apenas o começo de eventos que mudariam sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Mark acordou com um gosto amargo na boca. O tapa da noite anterior voltou à tona, e um arrepio percorreu sua espinha. Ele não era de se deixar intimidar, mas esse tipo de agressão havia despertado algo mais profundo dentro dele, um instinto de vigilância, como se o perigo pudesse espreitar em cada esquina. Mark morava sozinho em um apartamento modesto, mas perfeitamente organizado. Suas paredes eram decoradas com fotos de competições e troféus de artes marciais, testemunhas silenciosas de seus anos de treinamento. Tomou um banho rápido, deixando a água quente relaxar os músculos ainda tensos, e preparou seu café. A cidade despertava lentamente através da janela da sala, o som de carros e pedestres preenchendo o ar. Quando ele estava prestes a sair para o trabalho, seu telefone vibrou. Uma mensagem desconhecida. Você não deveria ter ignorado o que aconteceu ontem à noite. Sabemos quem você é. Mark sentiu um aperto no estômago. Esta mensagem não era uma simples ameaça. Era um sinal de que alguém o estava seguindo, que conhecia seus segredos. Estava claro que o ataque não fora acidental. Mas quem poderia conhecê-lo tão bem? E mais importante, por que agora? Sem perder tempo, Mark vestiu o casaco e saiu do apartamento, decidindo primeiro ir ao café que frequentava todas as manhãs. Precisava de paz, sossego e orientação antes de pensar naquela ameaça. Mas enquanto caminhava, não pôde deixar de notar as silhuetas furtivas atrás de si, os olhares excessivamente insistentes. A adrenalina subiu rapidamente, reanimando os reflexos que ele julgava dominar. Chegando ao café, sentou-se a uma mesa perto da janela. O dono, um homem jovial chamado Tom, acenou para ele. Como sempre? Perguntou. Mark assentiu, mas seus olhos continuaram a percorrer a rua, analisando cada movimento, cada detalhe. Enquanto tomava um gole de café, um carro preto diminuiu a velocidade bem em frente ao café. Mark reconheceu imediatamente os dois homens do dia anterior, aqueles que o haviam atacado.
Mas não eram apenas eles. Havia um terceiro passageiro misterioso, de óculos escuros e chapéu cobrindo o rosto. O coração de Mark disparou. Não era apenas um acerto de contas. Algo maior estava em jogo. Ele sabia que precisava se preparar, porque aquele confronto era apenas o começo de uma série de eventos que poderiam mudar sua vida para sempre. Mark calmamente pousou sua xícara e murmurou para si mesmo. Eles ainda não sabem com quem estão lidando, mas descobrirão em breve. Mark mal havia saído do café quando o carro preto estacionou abruptamente à sua frente. Os 3 homens saíram lentamente, como se estivessem avaliando o alvo. O terceiro, cujo rosto estava coberto por óculos escuros e um chapéu, deu um passo à frente com uma confiança ameaçadora. Mark permaneceu calmo, respirando fundo, com os músculos já prontos para reagir. Ele sabia que não poderia ser surpreendido uma segunda vez. Seus anos de treinamento em artes marciais haviam forjado mais do que apenas um corpo treinado, haviam aguçado sua mente, sua paciência e seu senso de antecipação. Mark Henderson, perguntou o estranho misterioso, com a voz baixa e firme. Sim, respondeu Mark com a voz neutra, mas firme. E você é? Temos algumas contas a acertar, disse o homem, tirando lentamente os óculos, revelando um rosto frio marcado por inúmeras cicatrizes. Você acha que está sozinho, mas nunca foi invisível. Mark compreendeu imediatamente que aqueles homens não estavam conversando casualmente. Algo em seu andar e em seu olhar revelava um profundo conhecimento de sua vida e de suas habilidades. Ele percebeu que aquele confronto não seria apenas físico, mas também mental. Sem aviso, o primeiro homem fez um movimento rápido para agarrá-lo. Mark reagiu instintivamente. Um passo para o lado, um bloqueio preciso, e o agressor foi jogado no chão. O segundo homem tentou cercá-lo, mas Mark usou o ambiente ao seu redor a seu favor, atacando com precisão e fluidez. Cada gesto era medido, cada movimento preciso, transformando o que poderia ter sido um ataque caótico em uma demonstração de controle perfeito. O misterioso estranho observava a cena sem se mexer, como se avaliasse o potencial de Mark. Então falou. Impressionante, mas isso é só o começo. Você logo perceberá que seu passado está te alcançando. Mark sentiu um arrepio percorrer a espinha. As cicatrizes, o treinamento, as missões secretas, tudo o que ele tentará deixar para trás pareceu ressurgir de repente. Ele sabia que não podia mais fugir. Para proteger sua vida e a daqueles que amava, ele agora precisava enfrentar seus inimigos de frente. Enquanto os homens recuavam para se reagrupar, Mark olhou fixamente para o estranho. Se é guerra que vocês querem, então preparem-se. Eu não vou me conter. No silêncio que se seguiu, a tensão era palpável. A cidade, embora agitada, parecia prender a respiração, testemunha silenciosa da primeira batalha real de Mark com um passado que ele julgava esquecido. Após o confronto na calçada, Mark se afastou rapidamente com os sentidos em alerta. Sabia que ficar do lado de fora seria perigoso, aqueles homens tinham informações sobre ele, e ele precisava entender o porquê. A cidade fervilhava ao seu redor, mas em sua mente, um turbilhão de memórias ressurgia. Mark nem sempre foi um homem quieto, vivendo nas sombras. Ele passou anos em organizações secretas, treinando artes marciais e estratégia, realizando missões que nenhum civil poderia imaginar. Missões que o forçaram a fazer escolhas impossíveis e a deixar inimigos poderosos para trás. Ele entrou em um pequeno parque deserto, na esperança de encontrar um momento tranquilo para refletir. Sentando-se em um banco, pegou o celular e descou um número codificado. Após alguns toques, uma voz feminina atendeu. Mark, faz muito tempo. Eu sabia que esse dia chegaria. Era Helena, sua ex-parceira e a única pessoa em quem ele confiava em seu passado misterioso. Eu sabia que você viria até mim, disse Mark. Os homens na rua ontem à noite, e o de hoje. Eles sabem sobre mim. Helena suspirou. Sim, e não foi por acaso. Você deixou para trás inimigos mais poderosos do que imagina. Aqueles que querem encontrá-la têm motivos muito específicos. E você é a chave para um segredo que você pensava estar enterrado. Mark sentiu um peso nos ombros. Tudo que tentará deixar para trás, seus erros e suas missões secretas, estava voltando para assombrá-lo. Ele sabia que sua vida tranquila havia acabado. E agora? Perguntou. Agora, respondeu Helena, você precisa se preparar. Eles retornarão e não farão nenhum desvio. Mas você não está sozinha. É hora de se reconectar com aqueles que conhecem seu passado, e escolher em quem você ainda pode confiar. Mark desligou e se levantou. A rua estava silenciosa, mas o ar parecia carregado de ameaça. Seus inimigos não eram apenas homens comuns, conheciam suas técnicas, seus pontos fortes e talvez até suas fraquezas.
Cada passo que ele dava agora precisava ser calculado, cada movimento antecipado. Ao desaparecer nas sombras dos becos, Mark sentiu a determinação crescer dentro de si. Seu passado sempre fora uma arma e um fardo, mas agora se tornaria sua força. Ele precisava enfrentar esses inimigos e proteger o que lhe era mais precioso antes que o mundo ao seu redor mergulhasse no caos. Na escuridão, uma figura observou Mark se afastar. Seus olhos brilhavam com uma luz fria. Ele acha que pode se esconder, mas isso é só o começo, sussurrou a voz. Na manhã seguinte, Mark sabia que não podia mais ficar sozinho. Cada esquina parecia ameaçadora, e ele sentia que seus inimigos estavam mais perto do que imaginava. Precisava de ajuda, mas não de qualquer um. Precisava encontrar alguém que conhecesse seu passado, alguém em quem pudesse confiar. Ele foi a um antigo dojo, um lugar que frequentara anos antes de desaparecer no anonimato. O dojo estava deserto, silencioso, com apenas o cheiro de madeira e tatames permeando o ar. Mark parou em frente à sala principal, e um breve sorriso surgiu em seus lábios quando uma figura familiar apareceu na porta. Alex, murmura Mark. Alex Donovan, um velho amigo e parceiro de treino, tornará-se uma lenda no círculo deles. Assim como Mark, ele tinha um passado misterioso, envolvido em missões secretas e lutas de artes marciais que definiram sua era. Alex o olhava com uma intensidade silenciosa. Eu sabia que você voltaria, disse Alex. As notícias correm rápido, e parece que você despertou alguns fantasmas que pensava ter esquecido. Mark explicou rapidamente a situação. Os homens na rua, o estranho com a cicatriz no rosto e a mensagem ameaçadora. Alex assentiu, compreendendo imediatamente a gravidade da situação. Este não é um ataque aleatório, disse Alex. Esses caras sabem sobre você. E se eles já estão aqui, não vão parar até conseguirem o que querem. Mark e Alex decidiram preparar uma estratégia. Passaram a manhã analisando informações, relembrando técnicas e táticas aprendidas em missões anteriores e praticando para estarem prontos para qualquer confronto. Cada movimento, cada reflexo, tinha que ser perfeito. Ao terminarem o treinamento, um barulho vindo de fora os fez congelar. Um carro preto diminuiu a velocidade em frente ao dojo, e Mark imediatamente reconheceu as silhuetas, os mesmos homens do dia anterior, acompanhados pelo misterioso estranho. Está na hora, sussurrou Alex, ajustando seu cinto de karatê. Mark assentiu. O momento da verdade havia chegado. Desta vez ele não estava sozinho e juntos, mostrariam que subestimar Mark Henderson e seus aliados poderia ser um erro fatal. A porta do dojo se abriu bruscamente e a luta começou, rápida, intensa e precisa. Os golpes desferiam com a força da experiência, cada movimento calculado para incapacitar o oponente. Mark e Alex se moviam como um só, numa sincronia perfeita forjada por anos de treinamento e confiança mútua. As sombras da noite e as paredes do dojo ecoavam com os sons do combate, mas em meio ao caos, uma coisa era clara: Mark não estava mais sozinho, e seus inimigos descobririam que subestimar alguém como ele poderia custar caro. Após o intenso confronto no dojo, Mark e Alex recuperaram o fôlego. Os homens haviam partido, mas a mensagem deles era clara: eles retornariam, e desta vez, estariam mais bem preparados. Mark sabia que não podia mais simplesmente reagir, precisava entender as motivações deles para tomar a iniciativa. De volta ao apartamento de Mark, os dois homens analisaram todas as pistas disponíveis. O estranho misterioso, com suas cicatrizes e sua calma assustadora, parecia ser o cérebro da operação. Mark se lembrava de seu olhar, de sua voz calma e comedida. Não se tratava de apenas mais um inimigo, era alguém que conhecia o passado de Mark melhor do que ele pensava. De repente, o telefone de Mark vibrou. Uma mensagem codificada, um antigo sinal de comunicação entre antigos aliados. Se você quiser sobreviver, vá ao armazém na plataforma 12 hoje à noite. Tudo será explicado. Mark franziu a testa. Uma armadilha? Provavelmente. Mas a mensagem também continha informações cruciais. Queriam que ele entendesse por que era o alvo. Ignorar a reunião poderia ser perigoso, mas comparecer poderia revelar a verdade e lhe dar vantagem. Alex colocou a mão em seu ombro. Mark, não importa o que queiram te dizer, você precisa ficar atento. Nunca é tão simples quanto dizem. A noite caiu rapidamente. Mark e Alex se prepararam metodicamente, armando-se com o mínimo necessário para a defesa, mas, acima de tudo, confiando em suas habilidades. A plataforma 12 estava deserta, iluminada apenas por alguns postes de luz e pelos reflexos da água escura. Uma névoa espessa cobria o chão, tornando cada passo silencioso, mas ameaçador.
Ao se aproximarem do armazém abandonado, uma figura emergiu das sombras. O misterioso estranho os esperava, sozinho desta vez, de braços cruzados. Mark Henderson, ele disse friamente, você sobreviveu aos primeiros testes, mas agora é hora de descobrir por que você está aqui. Mark sentiu uma tensão crescendo dentro de si. Memórias do passado, missões esquecidas e segredos enterrados ressurgiam. O misterioso estranho continuou. Anos atrás, você tomou algo que não era seu, ou melhor, algo que alguns queriam manter escondido. Desde aquele dia você tem sido um alvo. E estamos aqui para retomar o que é nosso por direito. Mark sentiu um arrepio percorrer a espinha. Tudo o que ele pensava ter deixado para trás estava voltando, e os riscos eram muito maiores do que um simples ataque de rua. Ele sabia que para proteger sua vida e a de seus entes queridos, precisava descobrir a verdade, entender os planos de seus inimigos e se preparar para um inevitável confronto final. O estranho recuou um pouco, como se fosse um desafio silencioso. Mark se posicionou, pronto para se defender. As horas sombrias de seu passado e os segredos que ele julgava enterrados estavam prestes a ressurgir, e não havia como voltar atrás. O armazém estava silencioso, exceto pelo suave bater da água contra as docas e o vento assobiando através das janelas quebradas. Mark e Alex se moviam cautelosamente com os sentidos em alerta. O misterioso estranho ainda os aguardava no centro, uma figura imóvel nas sombras, mas seus olhos refletiam uma inteligência fria e calculista. Então o que você realmente quer? Mark perguntou com uma voz firme, mas controlada. O homem misterioso deu um sorriso frio. Você se lembra do projeto Aegis, não é? Mark sentiu um arrepio. O nome evocou memórias que ele tentará esquecer. Um programa ultra-secreto no qual estivera envolvido missões perigosas. Informações confidenciais que alguns queriam recuperar a todo custo. Sim, Mark murmurou, cerrando os punhos. Mas já faz anos. Por que agora? Porque este projeto nunca foi completamente seguro. E você, sem saber, guardou algo nosso. Algo que precisamos de volta, respondeu o homem com a voz calma, mas assustadora. Mark entendeu que os ataques recentes eram apenas o começo. Não se tratava apenas de uma briga ou vingança pessoal. Era uma busca por segredos, e ele estava no centro de tudo. Alex colocou a mão em seu ombro. Mark, não importa o que ele diga, temos que manter o foco. Provavelmente é uma armadilha. Mas temos que entrar no jogo para entender as intenções deles. O misterioso estranho deu um passo à frente. Você terá que escolher, entregar o que tem ou lutar até o último suspiro. Mas saiba disso, você não vencerá pela força bruta. A chave está no que você sabe, não apenas no que você pode fazer fisicamente. Mark sentiu uma onda de adrenalina. Seu passado estava voltando para assombrá-lo, mas ele sabia que ainda tinha vantagem do conhecimento e da experiência. Precisava pensar rápido, analisar cada palavra e cada movimento do oponente e encontrar uma maneira de virar a situação a seu favor. À medida que a tensão aumentava, o estranho gesticulou e uma tela holográfica surgiu no ar projetando imagens, documentos e plantas que Mark reconheceu instantaneamente. Dados confidenciais do projeto Aegis, considerados por alguns como perdidos, estavam agora no centro do confronto. Mark percebeu que não se tratava apenas de uma ameaça física, era um jogo mental, um teste de astúcia e estratégia. Ele precisava agir rapidamente, descobrir exatamente o que seus inimigos buscavam e decidir como proteger seus segredos enquanto se defendia. Tudo bem, disse Mark calmamente, cerrando os punhos. Se você quer isso, vai ter que passar por mim. E acredite, você vai se arrepender de ter subestimado do que sou capaz. Nas sombras do armazém, a tensão era palpável. Segredos do passado de Mark tinham acabado de ressurgir, e a batalha pelo controle estava apenas começando. Após o tenso impasse no armazém, Mark e Alex recuaram para um lugar seguro. A chuva começava a cair, martelando os telhados de metal e criando uma atmosfera ainda mais opressiva. Os dois homens sabiam que o desconhecido e seus aliados não ficariam inativos. Precisavam elaborar um plano para retomar a iniciativa. Mark sentou-se a uma mesa abarrotada de documentos, mapas e fotografias. Eles acham que podem me manipular com o que chamam de projeto Égide, mas não entendem que já temos uma vantagem, o conhecimento, disse ele, determinado. Alex assentiu. Exatamente. Mas temos que ser metódicos. Não podemos simplesmente cair na armadilha. Temos que antecipar os movimentos deles, prever seus aliados e preparar contramedidas. Os dois homens passaram horas analisando cada detalhe, rastreando as ligações entre os inimigos e as informações roubadas. Identificaram pontos fracos, momentos em que o desconhecido poderia ser vulnerável e estratégias para proteger os segredos que Mark guardava.
O objetivo deles é claro, murmurou Mark, apontando para um mapa do porto. Eles querem recuperar os dados e eliminar toda a resistência. Se controlarmos as informações e escolhermos o terreno, podemos transformar a situação a nosso favor. Alex sorriu. Então vamos armar nossa armadilha. Não vamos deixar que eles decidam nosso próximo passo. Desta vez, nós estamos no comando. A noite caía novamente e a dupla se dirigiu para um antigo armazém que haviam preparado como ponto estratégico. As luzes estavam apagadas, as passagens ocultas e cada canto da sala oferecia uma posição defensiva. Mark sabia que aquele seria o primeiro confronto real em que eles tomariam a iniciativa. Logo depois, o carro preto apareceu ao longe, e as silhuetas familiares se aproximaram. Mark e Alex estavam prontos. Cada movimento, cada gesto, cada respiração era calculado. O desconhecido confiante não tinha ideia de que, desta vez, havia sido atraído para uma armadilha. A luta irrompeu com uma intensidade brutal. Mark e Alex usaram não apenas sua força física, mas também sua estratégia e domínio das artes marciais para neutralizar os agressores. Cada golpe, cada movimento, era planejado para desorientar o inimigo e proteger informações confidenciais. Quando o estranho recuou para reavaliar a situação, Mark deu um passo à frente, com o rosto determinado. Você queria me testar, mas agora vê como pode ser perigoso subestimar alguém como eu. Na escuridão, o som de golpes ecoava, mas para Mark e Alex, aquilo era mais do que uma luta física, era uma declaração. Eles estavam retomando o controle, e seus inimigos entenderiam que o jogo havia mudado. A briga no armazém deixara marcas, tábuas quebradas, lâmpadas caídas e um silêncio pesado e tenso. Mark e Alex recuperavam o fôlego, mas seus olhos permaneciam fixos no estranho, que finalmente havia parado, com o rosto marcado pelo cansaço e pela determinação. Você é mais competente do que eu pensava, admitiu ele com a voz baixa, mas gélida. Mas você ainda não entende por que estou fazendo isso. Mark deu um passo à frente, desconfiado. Então se explique. Por que todo esse caos? Por que o projeto Aegis? O estranho deu um passo à frente e pela primeira vez tirou o chapéu e os óculos. Seu rosto exibia cicatrizes antigas, mas seus olhos brilhavam com uma emoção que nenhuma das agressões anteriores havia revelado: raiva, dor e um desejo ardente de justiça pessoal. Anos atrás começou ele, o projeto Aegis destruiu minha família. O que você considera informação sensível? Para mim são evidências, verdades que perdi. Nunca tentei prejudicá-lo gratuitamente, Mark Henderson. Só tentei recuperar o que me foi roubado. Mark sentiu um peso no peito. Tudo estava se tornando mais complexo. Não se tratava apenas de uma guerra por poder ou dinheiro. Era uma vingança pessoal, um acerto de contas ligado a tragédias passadas. Alex sussurrou para Mark. Ele é mais que um inimigo. Ele está quebrado, mas é perigoso. Temos que ter cuidado com cada palavra, cada gesto. O estranho continuou, com as mãos tremendo levemente. Você acha que eu ajo por ódio, mas, na verdade, eu só busco justiça. E agora que você está aqui, você é a última peça deste quebra-cabeça. Mark entendeu que, para pôr fim a essa espiral de violência, lutar não bastava. Ele precisava entender, negociar e usar sua inteligência tanto quanto sua força. Precisava encontrar uma maneira de proteger seus segredos, defender Alex e lidar com um oponente motivado tanto pela dor quanto pela vingança. À medida que a noite avançava, um silêncio sinistro se instalou. Os três se entreolharam, ponderando cada palavra, cada gesto. A chuva batia nas janelas do armazém, e o brilho das lâmpadas bruxuleantes criava uma atmosfera quase surreal. Mark sabia de uma coisa: a luta não havia acabado. Mas agora ele tinha uma nova perspectiva. Não se tratava apenas de uma batalha por segredos ou sobrevivência. Era um choque de ideais, emoções e passados dolorosos que se cruzavam em um jogo perigoso cujo resultado permanecia incerto. A primeira luz do amanhecer penetrava no armazém enquanto Mark e Alex analisavam a situação. O estranho, ainda ali, os observava com uma mistura de desconfiança e respeito silencioso. O silêncio foi quebrado por um ruído metálico vindo de fora. Ainda não, sussurrou Alex. Uma nova figura surgiu nas sombras, um grupo armado, mais organizado e determinado do que os homens anteriores. Eles não vinham apenas para retomar o projeto Aegis, seu objetivo parecia ser eliminar qualquer um que se interpusesse em seu caminho. Mark rapidamente percebeu que esses novos inimigos representavam uma ameaça muito maior do que qualquer outra que já haviam enfrentado. Mark trocou um olhar com o estranho. Sem dizer uma palavra, eles entenderam que, para sobreviver, precisavam deixar de lado suas diferenças. Essa aliança temporária era necessária.
Escutem, disse Mark, tomando a iniciativa. Não podemos enfrentá-los separadamente. Precisamos unir forças, nos proteger e neutralizá-los antes que eles tomem as informações. O estranho assentiu, um raro sinal de cooperação. Eu não gosto, mas você tem razão. Por enquanto temos que sobreviver. A luta que se seguiu foi feroz. Golpes voavam, corpos se moviam com precisão mortal, e cada movimento era uma dança de estratégia e reflexos. Mark e o estranho, apesar das tensões anteriores, moviam-se quase em sincronia, antecipando os ataques dos agressores e protegendo Alex e as informações confidenciais. Os atacantes eram bem treinados, mas desconheciam a determinação e a experiência de seus oponentes. As horas passavam como um turbilhão de violência, onde cada segundo contava. Mark sentia seu corpo atingir os limites, mas sua mente permanecia concentrada. Finalmente, após uma luta intensa, o último inimigo foi neutralizado. O silêncio caiu sobre o armazém, interrompido apenas pela respiração ofegante dos sobreviventes. Mark e o estranho se entreolharam, percebendo que, apesar do conflito, haviam sobrevivido graças a essa frágil aliança. Nós vencemos, por enquanto, murmurou o estranho, enxugando o suor e o sangue do rosto. Mas ainda não acabou. Mas virá, e o que realmente está em jogo, ainda está para ser descoberto. Mark assentiu. Ele sabia que aquela batalha era apenas um prelúdio para confrontos ainda mais perigosos. O projeto Aegis, seus segredos e as motivações ocultas de cada um logo mergulhariam todos os envolvidos em uma espiral ainda mais perigosa. A noite caíra como um véu espesso sobre a cidade. O armazém, testemunha dos combates anteriores, parecia transbordar de tensão. Mark, Alex e o estranho estavam prontos, cientes de que aquele confronto seria o último. Os inimigos estavam em movimento, desta vez mais bem organizados, mais bem armados e com uma determinação gélida. Mark olhou para o estranho. Temos que estar perfeitamente sincronizados. Cada movimento, cada decisão conta. O estranho assentiu. Esta é a última vez que trabalhamos juntos, mas para sobreviver, teremos que trabalhar juntos. De repente, o silêncio foi quebrado por um estrondo metálico. Os atacantes estavam invadindo o local. A luta começou instantaneamente, mais brutal e rápida do que nunca. Mark e o estranho antecipavam cada ataque, cada movimento, usando sua experiência combinada para neutralizar os inimigos. Alex interveio para proteger os pontos vulneráveis e conter quaisquer surpresas. Em meio ao caos, Mark entendeu que aquela não era apenas uma batalha física, mas também mental. Seus oponentes conheciam as técnicas, mas não sua determinação ou estratégia. Cada golpe era preciso, cada movimento calculado para desestabilizar o inimigo e proteger os segredos do projeto Aegis. Quando o último inimigo desabou, o estranho deu um passo à frente e finalmente revelou toda a verdade. Mark, o projeto Aegis continha informações que poderiam ter mudado a vida da minha família. Tudo o que fiz foi para reparar o que foi perdido. Mas ao lutar contra você, percebi que você não era o inimigo. Você era o último obstáculo para a verdade. Mark sentiu um peso no peito, mas também uma estranha sensação de alívio. Todo esse caos, toda essa violência, tinha uma razão mais complexa do que ele imaginava. Então você estava procurando justiça, não vingança, murmurou. O estranho assentiu. Exatamente. E agora, tudo está em nossas mãos. Precisamos decidir como essa informação será usada, para reparar o que foi destruído. Alex interveio. Não há mais luta física a ser travada. O que importa agora é proteger o que precisa ser protegido e corrigir os erros do passado. A chuva caía suavemente lá fora, limpando o armazém dos vestígios da batalha. Mark, o estranho, e Alex estavam em meio aos escombros, cientes de que aquela noite marcará o fim de uma batalha, mas o início de um caminho de reconciliação e reconstrução. Mark olhou para o estranho. Independentemente das nossas diferenças, nós sobrevivemos. E agora temos que decidir o que fazer com o que temos. O estranho deu um pequeno sorriso, quase humano. Pela primeira vez em anos, acho que podemos realmente consertar alguma coisa. E quando os primeiros raios do amanhecer se filtraram pelas janelas quebradas, Mark soube que, apesar do caos e das dificuldades, ele estava finalmente pronto para enfrentar o futuro, com novos aliados e um passado que ele estava começando a entender completamente.